2024 foi um ano meio estranho pra mim. Eu me mudei de cidade, entrei pra faculdade, fiz novos amigos, perdi velhos amigos, cortei o cabelo. Aí eu percebi uma coisa que eu tava deixando de lado. Eu percebi que até outubro desse mesmo ano eu tinha jogado um total de 3 jogos novos. 3. E um era mobile. Pois é. Então eu decidi mudar isso, fechando o ano com um total de 27 jogos novos jogados, sendo eles no PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. O que eu joguei e como eu decidi jogar esses jogos é o que eu vou contar pra vocês agora. Eu sou o Mian e sejam bem-vindos à minha retrospectiva de games 2024. Bom, vamos lá. Vamos pro comecinho do ano agora. Logo no início do ano eu dei início ao Beyond Two Souls, um clássico do PlayStation 3 que eu nunca tinha jogado na minha vida. Eu enrolei muito pra terminar esse jogo, muito por causa de uma mudança de cidade que eu precisei fazer no meio da minha gameplay. Beyond Two Souls não me prendeu muito no geral, ele acaba se tornando um pouco repetitivo do meio pro fim, e parece que ele é mais longo do que deveria ser. Eu zerei ele no PlayStation 4 e fica com uma nota de 2 estrelas de 5 pra mim. Lembrando que todas as notas se baseiam na minha opinião e na minha experiência com o jogo, então me perdoem se a nota do seu jogo do coração for muito baixa nesse vídeo. O próximo jogo da lista é Content Warning, um jogo de aventura para jogar com os amigos. Eu joguei ele com mais 3 amigos meus e foi muito divertido. É aquele tipo de jogo em que a gente não consegue jogar em silêncio, então se prepara para gritar e rir bastante nele. Eu joguei ele no PC e ele fica com uma nota de 3 estrelas para mim. Agora vamos dar um salto direto para junho, quando eu comecei o insano, impressionante e espetacular Squad Busters. Pois é, o novo jogo da Supercell vai entrar aqui por um motivo. Eu joguei muito esse jogo, muito. Até o dia de hoje, inclusive. Eu venho jogar do Squad Buster todos os dias, desde que eu instalei ele no meu celular. E sim, eu gosto bastante dessa bomba, principalmente porque eu jogo ele com a minha namorada. Eu joguei ele no Android e ele fica com uma nota de 4 estrelas pra mim. Sim, aceita. Agora nós chegamos em outubro, quando eu percebi que simplesmente era um Zé Ninguém e não jogava mais videogame direito. Foi aí que eu tive a brilhante ideia de criar uma roleta para sortear quais jogos eu ia jogar. O que foi a melhor ideia que eu tive, porque me fez jogar várias coisas que eu nunca ia encostar na minha vida. Logo no primeiro dia de outubro eu comecei Alan Wake, outro clássico da 7ª geração de consoles que eu nunca tinha jogado. Eu tenho uma opinião muito parecida com Beyond Two Souls em relação a esse jogo. Eu acho que ambos envelheceram mal, mas eu ainda acho a história do Alan Wake um pouco melhor. Mas não o suficiente para fazer a nota dele ser melhor. Eu joguei ele remasterizado no PlayStation 4 e ele também fica com uma nota de 2 estrelas para mim. Agora temos Overwatch 2. Joguei com os meus amigos da faculdade, nunca tinha jogado Overwatch na vida, foi bem divertido. É bem fácil de aprender, inclusive. Todo mundo que eu converso fala que é um jogo muito bem balanceado. Eu percebi muito isso jogando. Eu joguei ele no PC e ele fica com uma nota de 3 estrelas pra mim. Bom, agora vamos para um meio complicado. Ghost Recon Breakpoint. Esse é o típico jogo da Ubisoft de mundo aberto, com um mapa meio genérico e um monte de missão secundária que não agrega em nada. Que merda, hein? Esse é o único jogo offline que eu abandonei esse ano. Eu larguei a campanha pra lá e nunca mais vai encostar na minha vida. Eu joguei ele no PlayStation 4 e ele fica com uma nota de 1 estrela pra mim. Mafia Definitive Edition é um jogaço. Eu amei a pegada desse jogo, a história é ótima e o que eu mais gostei foi a interpretação dos personagens. O jogo é muito bem atuado e o final é absurdo. Esse jogo foi o meu primeiro contato com a franquia Mafia e eu tô muito afim de jogar o 2 depois de ter jogado esse. Eu joguei ele no PlayStation 4 e ele fica com uma nota de 4 estrelas pra mim. Super Hot é um jogo curtinho, em uma tarde dá pra terminar ele numa boa. E eu fico pensando o quanto deve ter sido da hora jogar ele no VR, mas infelizmente eu não tive essa experiência, eu não tenho um VR. Mas o jogo ainda foi bem legal de jogar e deu pra me entreter bastante. Eu joguei ele no PlayStation 4 e ele fica com uma nota de 2.5 estrelas pra mim. Tá na média. Esse aqui é um caso interessante. Eu joguei Dauntless esse ano com alguns amigos e eu não vou mentir. Foi divertidinho sim. E eu fiquei sabendo que Dauntless ia ter uma mega atualização esse ano. Então eu fiz o completo oposto que qualquer player faria. Eu joguei Dauntless até chegar perto da atualização e aí depois eu larguei o jogo. Pois é, eu queria jogar mais jogos ao invés de ficar preso em um só por muito tempo. Então eu larguei o jogo antes de a atualização chegar. Eu joguei ele no PC e ele fica com uma nota de 2.5 estrelas pra mim. Eu, particularmente,
não sou dos jogos de corrida. Need for Speed Payback é sim um bom jogo, eu não tô dizendo o contrário, mas pra mim ele é chato, essa é a verdade. Eu realmente não vejo muita graça em jogo de corrida no geral, mas eu joguei ele inteirinho, até o final da campanha pelo menos. Eu joguei ele no PlayStation 4 e ele fica com uma nota de 1.5 estrelas pra mim. Aqui me deu vontade de chorar. A roleta me sorteou Grid Legends logo depois de Need for Speed. E lá fui eu, mais uma vez, jogar um jogo de corrida. E eu gostei mais do que Need for Speed. Pois é, por incrível que pareça, eu gostei mais do Grid. A campanha é bem curtinha e a variedade de corridas é bem legal. Eu joguei ele no PlayStation 4 e ele fica com uma nota de 2 estrelas pra mim. Simulacra é um ponto interessante dessa lista. Eu assisti a série toda de Simulacra, que o Selbit fez uns anos atrás, mas esse ano eu decidi jogar ele junto com a minha namorada, e foi bem divertido ver ela batendo cabeça com os enigmas do jogo. Só não foi melhor porque eu já conhecia a história toda, mas ainda foi divertido. Eu joguei ele no PC e ele fica com uma nota de 2.5 estrelas pra mim. Sim, eu joguei LoL esse ano. Mas, felizmente pra mim, eu não curti o jogo. Eu só joguei por causa de um amigo meu que me convenceu a instalar essa merda. E se não fosse por ele, eu nunca ia abrir essa bomba na minha vida. Eu joguei ele no PC e ele fica com uma nota de 1.5 estrelas pra mim. Agora sim temos mais um jogaço que eu joguei esse ano. Call of Duty Black Ops Cold War. O Call of Duty Warzone provavelmente é o segundo jogo que eu mais joguei na minha vida, perdendo apenas pro Minecraft. Então eu já estava muito bem familiarizado com o COD. Mas eu nunca tinha encostado no Cold War. Eu joguei o modo zombies e a campanha completa. E que campanha, mano. Eu simplesmente fiquei viciado na história desse jogo. Aquele final me deixou pensando até agora nessa merda. E o pior de tudo, eu não comprei o BO6. O que tá me deixando maluco pra saber a continuação dessa história. Eu joguei o Cold War no PS4 e ele fica com uma nota de 4 estrelas pra mim. Vamos pra ele então. Enigma do Medo. O jogo do nosso querido Selbit. O que falar sobre Enigma do Medo, mano? Ele é quase perfeito pra mim. A trilha sonora é incrível, a história é melhor ainda, o estilo gráfico é insano de lindo e personagens são memoráveis. Eu, como um fã de Ordem Paranormal, adorei esse jogo. Ele tem sim alguns defeitos claros, ele lançou com uma otimização bem mais ou menos, mas o suporte do jogo foi impecável, sendo ele um dos melhores jogos que eu joguei esse ano, perdendo somente para um que eu vou falar já já. Eu joguei ele no PC e ele fica com uma nota de 4.5 estrelas para mim. Bem, aqui a gente tem a mesma vibe dos jogos de corrida. Tony Hawk's Pro Skater 1+2. Não é pra mim, definitivamente não é pra mim. Quem é fã deve ter amado jogar isso, mas eu não. Eu joguei ele no PlayStation 4 e ele fica com uma nota de 1 estrela pra mim. Celeste foi a experiência mais desafiadora que eu tive no ano. E o agravante pra isso foi que eu joguei ele em um teclado bugado, cheio de tecla falhando. Mas o jogo é foda demais. Minha nota final pro jogo Celeste é 10, porra! Visuais lindíssimos, uma história muito aconchegante. Valeu muito a pena pra mim. Eu joguei ele no PC e ele fica com uma nota de 3 estrelas pra mim. 2024 foi o ano que eu joguei Outlast pela primeira vez. Jogão demais, história super viajada e é isso que faz ele ser foda. Me caguei demais jogando isso, não achei que ia conseguir jogar até o final quando eu comecei. Eu sou muito fraco pra jogo de terror, me borro nas calças muito fácil. Mas esse jogo foi bom o suficiente pra me manter preso até o final. Muito bom. Eu joguei ele no PlayStation 4 e ele fica com uma nota de 3.5 estrelas pra mim. Marvel Rivals foi uma surpresa muito boa pra mim esse ano. Eu tô jogando Marvel Rivals e ainda vou jogar por bastante tempo. Os caras conseguiram fazer um jogo bom da Marvel finalmente, tirando os Spider-Man. Esse jogo deixou o Overwatch 2 pra trás na minha preferência, então sim, eu substituí o Overwatch pelo Marvel Rivals. Eu tô jogando ele no PC e ele fica com uma nota de 3.5 estrelas pra mim. Agora chegamos no meu pior jogo de 2024, Predator Hunting Grounds. É um lixo em tudo que ele faz. A gameplay é toda truncada, a mecânica é chatíssima e a ideia não tem inovação nenhuma. O jogo não dá nenhum incentivo para o jogador progredir, além de que cada partida demora uns 10 minutos para começar, porque não tem nenhum infeliz jogando isso. Eu joguei ele no PlayStation 4 e ele fica com uma nota pífia de 0.5 estrelas para mim.
Divine Knockout foi mais um jogo que eu joguei esse ano e ele tem uma ideia legalzinha por trás, mas realmente eu só consegui ver um Brawlhalla Mobile em 3D e um pouco vazio. Eu joguei ele no PlayStation 4 e ele fica com uma nota de 1.5 estrelas pra mim. Titanfall 2 foi mais uma ótima surpresa pra mim esse ano. Ele não tem uma campanha lá muito profunda, mas ele tem uma gameplay tão da hora, algumas mecânicas muito interessantes que são implementadas ao longo da história dele e que fazem total diferença. Eu joguei ele no PlayStation 4 e ele fica com uma nota de 3.5 estrelas pra mim. Um dos clássicos do Dreamcast chegou na minha mão esse ano. Eu joguei Shenmue pela primeira vez e... eu reconheço toda a grandiosidade de Shenmue e o quanto ele é revolucionário para a época dele. Se eu tivesse jogado ele na época que ele lançou, eu sinto que ele seria um dos melhores jogos da minha vida também. Mas eu avaliei ele com os olhos de hoje. E ele é bem monótono e cansativo, principalmente na segunda metade do jogo, quando nós precisamos repetir a mesma coisa diariamente dentro da história. E se não foi divertido nem prazeroso para mim jogar Shenmue, eu preciso ser sincero. Então eu joguei ele no PlayStation 4 e ele fica com uma nota de 1 estrela para mim. Vamos então para o melhor jogo que eu joguei em 2024. Heavy Rain me entregou uma experiência muito única esse ano. O que mais me deixou maluco com esse jogo foi o quanto ele é real. Mas não no quesito dos gráficos, mas na questão do quanto essa história poderia acontecer na vida real. É uma história muito pé no chão, com um plot twist muito bom no final. E é o meu tipo de história favorita. Eu tô muito feliz de ter jogado esse jogo e ter dado uma chance pra ele esse ano. Eu joguei ele no PlayStation 4 e ele fica com uma nota de 4.5 estrelas pra mim. O primeiro e único jogo de PlayStation 5 que eu joguei esse ano foi o Astro's Playroom. Eu acabei de comprar um PlayStation 5, então eu ainda não tive tempo para jogar os jogos que eu tenho disponível nele. Mas Astro's Playroom foi um ótimo começo. O jogo é muito divertidinho, super carismático e dá um gostinho do que é o jogo do ano, né? O Astrobot. Eu joguei ele no PlayStation 5 e ele fica com uma nota de 3.5 estrelas para mim. Agora, para finalizar, tem alguns jogos que ou eu joguei muito pouco ou eu ainda tô jogando eles. Bom, são eles o Pokémon TCG no Android, Dragon Ball Sparking Zero no PlayStation 5 e o Naruto Ultimate Ninja Storm 1 no PlayStation 4. No total eu joguei 16 jogos no PlayStation 4, 8 jogos no PC, 2 jogos no Android e 2 jogos no PlayStation 5, sendo apenas 5 deles lançados esse ano. O pai tá meio fraco de jogos novos, guys. Para me ajudar nesse vídeo, eu usei o Backlogged, que é um site de review de jogos que eu gosto muito. Eu vou estar deixando o link do meu perfil aqui na descrição desse vídeo, se vocês quiserem me seguir lá, fechou? E bom, no mais, é basicamente isso. Essa foi a minha lista de jogos jogados em 2024. Obrigado por você que viu esse vídeo. Esse é meu primeiro vídeo no YouTube, então se você achou que vale a pena acompanhar esse canal, se inscreve aí e dá uma força para mim. Dito isso, até a próxima.